Imagine um homem que entra em um lugar qualquer, um café, uma livraria, um evento simples. Ele não é o mais bonito, nem o mais bem vestido. Mas ainda assim, os olhos se voltam para ele. Há algo inexplicável. Uma energia silenciosa. Uma firmeza no olhar, uma presença que não pede atenção. Ela a conquista sem dizer uma palavra. O que esse homem tem que você talvez ainda não despertou? Existe um truque, mas não é o tipo de truque que você encontra em fórmulas vazias de sedução ou táticas manipulativas espalhadas por aí. É um truque psicológico ancestral, um segredo escondido não em manuais de conquista, mas nos pergaminhos da filosofia estoica. Sim, aquela mesma dos imperadores, dos guerreiros, dos sábios que aprenderam a dominar a si mesmos antes de conquistar o mundo. Se você já sentiu que precisa provar demais, correr atrás, agradar, se moldar, se anular, então este vídeo é para você, porque o verdadeiro magnetismo não vem do que você diz, vem do que você é, vem do silêncio da sua alma firme, da sua mente em paz no meio do caos, da sua capacidade de se bastar em um mundo desesperado por aprovação. E neste vídeo, você vai descobrir como ativar isso. Como tornar-se o homem que nenhuma mulher consegue ignorar. Não por força, não por gritaria, não por carência disfarçada de autoconfiança, mas por sabedoria estoica pura, por presença, por domínio interno. Se você já sentiu que há algo de errado com esse jogo de conquista, se você já se pegou tentando ser interessante quando o verdadeiro poder seria tornar-se interessado apenas em evoluir. Então compartilhe isso nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque o que vamos iniciar agora é uma jornada de transformação profunda. E para começar, preciso te perguntar, o que exatamente você acredita que atrai? Uma mulher? Talvez você tenha pensado em aparência, em status, em dinheiro, em músculos. Mas aqui está a verdade crua. Tudo isso pode atrair momentaneamente, mas nenhuma dessas coisas é o que mantém. Nenhuma dessas coisas é o que acende a centelha queimar lentamente no inconsciente feminino. Porque o que atrai de verdade é a energia da sua presença emocional. E a presença emocional de um homem estoico é como fogo silencioso. Ele aquece, mas não queima. Ele ilumina, mas não cega. Ele está ali, firme, sem precisar provar sua luz. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. E esse princípio aplicado às relações é o que transforma homens em ímãs naturais. Porque quando você não precisa que ela te queira, quando você se basta, quando você vive com propósito, então você se torna irresistível. Imagine agora que você é uma montanha inabalável. O vento sopra, a tempestade vem, e ainda assim você permanece. Muitas vezes as pessoas confundem sedução com performance, como se fosse necessário se moldar para agradar. Mas o que o estoicismo ensina é que o verdadeiro poder está em não se dobrar, mas em se revelar, mesmo que aos poucos. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado de poder e tentações, escreveu: o que está dentro de você é o que conta. Não se corrompa com as distrações do exterior. Essa frase, embora pareça escrita em pedra para batalhas de guerra, também vale para os jogos sutis do desejo. Porque a sedução verdadeira não é externa, ela começa dentro. É a clareza de que você não precisa de nada. E é exatamente por isso que tudo começa a vir até você. Pense nisso. Quando foi a última vez que você ficou verdadeiramente em silêncio na presença de alguém? E ainda assim foi notado? O homem estoico não precisa se apresentar. Ele é. Ele se mostra pelo modo como respira, como observa, como escuta. Ele se move com calma, porque não está em competição com ninguém. E é aqui que nasce o truque psicológico mais poderoso de todos.
a neutralidade emocional. Veja, o mundo inteiro está gritando. Todo mundo quer atenção, validação, reconhecimento. Mas quando um homem é neutro, quando ele observa sem reagir, quando ele escuta sem ansiedade, quando ele responde sem pressa, ele cria um espaço. E esse espaço é magnético, porque o espaço que ele cria revela a solidez de sua mente. Uma mulher sente isso. Ela sente quando você não precisa dela, mas escolhe estar presente. Ela percebe quando seu olhar não é pedinte, mas acolhedor. Quando sua energia não busca se encaixar, mas se basta. E isso é irresistível. Agora quero que você reflita. Quanto da sua vida afetiva tem sido guiada pela ânsia de ser escolhido? E se, ao invés de tentar ser aceito, você simplesmente começasse a viver como quem já se aceitou profundamente? Sêneca escreveu: "O homem que está em paz consigo mesmo não se perturba com a opinião dos outros." E essa paz, esse silêncio interno, esse foco no que depende de você, é o truque psicológico mais devastador que existe. Porque a maioria está tentando ser desejável, mas você pode se tornar desejado apenas por existir em sua forma mais autêntica. Não estou falando de ser frio, nem de ser arrogante. Estou falando de ser completo, de não precisar se dobrar nem se esconder, de ter domínio sobre seus impulsos, sobre sua ansiedade, sobre sua mente, e por isso mover-se no mundo com leveza. Você já viu um leão tentando chamar atenção? Não. Ele anda. Apenas anda. E todos ao redor sentem sua presença. O homem estoico é esse leão, mas esse estado não nasce por acaso. Ele é treinado, ele é cultivado. Ele é construído como se forja o aço, com fogo interno, com disciplina emocional, com reflexão diária. Por isso, nos próximos minutos, vamos continuar essa jornada. Vamos explorar as raízes do seu desejo de aprovação, as feridas emocionais que sabotam sua presença e os pilares estoicos que farão você parar de correr atrás e começar a caminhar adiante. Porque o homem que busca ser desejado se perde. Mas o homem que se deseja, que se respeita, que se conhece, esse se torna o desejo. A maioria dos homens vive como se estivesse constantemente em uma audição, tentando impressionar, tentando provar que é digno de ser escolhido, como se o simples fato de existir não fosse suficiente. E quando essa busca por aprovação se torna o centro da vida, algo se quebra internamente, uma rachadura invisível, mas profunda, que compromete a sua essência. Você já se pegou tentando dizer o que ela queria ouvir? Sorrindo quando queria confrontar? Cedendo, mesmo quando sabia que estava se traindo? Talvez isso tenha acontecido mais vezes do que gostaria de admitir. E sabe por quê? Porque você aprendeu desde cedo que o amor precisa ser conquistado, que o afeto vem como recompensa de um bom desempenho, mas isso não é amor, isso é barganha emocional, isso é medo disfarçado de afeto. O homem estoico quebra esse ciclo, ele não performa, ele não pede aplausos, ele não se ajoelha para ser aceito, porque ele entendeu que o verdadeiro valor não está no olhar da outra pessoa, está na forma como ele se enxerga, todos os dias, diante do espelho da própria consciência. E aí está o segundo pilar do truque psicológico que atrai qualquer mulher: o alinhamento interno entre o que você pensa, sente e faz. A maioria diz uma coisa, sente outra e age como se não fosse nenhum dos dois. Essa incoerência, embora não seja visível a olho nu, é percebida. É sentida. As pessoas podem até não saber explicar, mas sabem identificar quando algo está fora de lugar. Agora, um homem coerente, um homem que fala com firmeza, age com clareza e sente com autenticidade, esse homem se torna raro. E tudo que é raro se torna precioso. Marco Aurélio dizia:
A melhor maneira de viver é estar em harmonia consigo mesmo. Quando você vive essa harmonia, sua presença se transforma. Você não precisa mais controlar a percepção dos outros, porque a sua própria percepção já é suficiente. E quando você não está tentando manipular o que os outros pensam, você se liberta. E é nessa liberdade que mora o encanto. Imagine o seguinte: você está num encontro. A mulher à sua frente está testando seus limites emocionais, talvez sem nem perceber. Faz comentários sutis, provoca, silencia, espera uma reação. E você, ao invés de tentar preencher o silêncio ou correr para agradar, simplesmente permanece. Presente, calmo, inabalável. Você escuta com atenção, mas não se afeta. Você responde com verdade, não com expectativa. Você se mostra sem se expor demais. Esse tipo de energia é raro. E por isso mesmo, ele é desejado. Porque enquanto a maioria está tentando fazer com que ela goste, você está apenas sendo você. E isso, essa segurança silenciosa, esse domínio sobre si, ativa um desejo muito mais profundo do que qualquer charme ensaiado. Epicteto ensinava que o controle externo é ilusão, mas o autocontrole é liberdade. E liberdade é magnética, porque o homem que é livre emocionalmente, que não está acorrentado à opinião alheia, nem refém do medo de ser rejeitado, esse homem desperta o tipo de atração que não pode ser fabricada. É natural, é inevitável. Pense comigo, o que é mais poderoso? Um homem que precisa de aprovação para se sentir homem, ou aquele que já é inteiro e por isso escolhe com consciência quem permite entrar na sua vida? O homem estoico não busca apenas ser desejado. Ele escolhe quem merece sua energia. Isso muda tudo. Porque quando você sai do papel de quem precisa conquistar e assume o lugar de quem seleciona, de quem observa, de quem sabe o próprio valor, sua postura muda, seu olhar muda, seu silêncio ganha peso. E mulheres sentem isso. Elas podem não dizer, mas elas percebem. A energia masculina verdadeira, essa energia sólida, centrada, firme, é escassa no mundo atual. A maioria está perdida, distraída, buscando se anestesiar com promessas de validação rápida. Mas você está aqui, escutando isso. Isso significa que você está pronto para o próximo nível. E o próximo nível exige coragem. Coragem para parar de correr atrás. Coragem para se olhar no espelho e admitir onde você tem se traído. Coragem para parar de tentar impressionar e começar a viver com integridade. Sêneca dizia: não, é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Quanto tempo você já perdeu tentando ser desejado? Quanto da sua energia foi gasta tentando controlar aquilo que não depende de você? Está na hora de voltar para si, de se reconectar com sua presença, de aprender o que é ser magnético. Não porque você se esforça para aparecer, mas porque você se transforma em alguém que simplesmente é. E esse processo não é rápido. Ele exige prática, reflexão, silêncio, solitude. Ele exige que você mergulhe onde muitos têm medo, dentro de si mesmo, porque o verdadeiro truque psicológico que faz qualquer mulher se sentir irresistivelmente atraída por você não tem nada a ver com palavras bonitas. Tem a ver com a sua energia, com a sua postura, com o seu olhar firme que não desvia, não porque está tentando controlar, mas porque já está em paz. Você quer ser esse homem? Então siga comigo, porque ainda há muito para descobrir. Vamos explorar como se libertar das armadilhas emocionais que te tornam previsível. Vamos entender como cultivar uma confiança que não precisa se provar. E, acima de tudo, vamos transformar sua mente, para que sua presença fale mais alto que qualquer palavra. Afinal, o homem que conhece a si mesmo se torna irresistível sem esforço. Você já parou para perceber como o mundo atual está desesperado
por atenção, basta abrir qualquer rede social. Homens tentando mostrar status, mulheres exibindo beleza, todos competindo por curtidas, por olhares, por reconhecimento. É como se cada um estivesse gritando: veja como eu sou valioso. Mas a verdade é brutal. Quanto mais você precisa ser visto, menos valor real você transmite. Existe um tipo de homem que não grita, ele não implora, ele não exibe, ele caminha em silêncio, fala apenas o necessário, vive com propósito. E por isso mesmo ele é visto. Ele não precisa se vender. Ele se torna impossível de ignorar. Esse homem não busca atenção, ele atrai atenção. E essa é a diferença entre o comum e o extraordinário. Epicteto ensinava que aqueles que são verdadeiramente livres não se preocupam com a impressão que causam nos outros. Isso é um golpe direto no ego moderno, porque você foi condicionado a acreditar que precisa se mostrar, precisa ser validado, precisa competir. Mas o homem estoico joga um jogo diferente. Ele não entra na arena da comparação. Ele não compete com o outro. Ele compete consigo mesmo. Ele entende que o valor não é construído em cima da exibição, mas da disciplina silenciosa. Pense em uma rocha firme no meio do oceano. As ondas tentam derrubá-la dia após dia, mas ela permanece imóvel, estável, inquebrantável. Esse é o símbolo da verdadeira masculinidade estoica. E aqui está o terceiro pilar do truque psicológico que atrai qualquer mulher: a sua previsibilidade emocional. Não no sentido de ser entediante ou monótono, mas previsível no sentido de ser confiável, estável, consistente. Sabe qual é um dos maiores desejos inconscientes de uma mulher? Segurança emocional. A sensação de que ao seu lado o mundo pode cair e você continuará sendo você. Enquanto a maioria dos homens reage impulsivamente, muda de humor, se abala com o que ouve, se inflama com o que vê, o homem estoico observa, respira, escolhe. Ele tem uma bússola interna que o guia, não importa a tempestade. E isso para uma mulher é irresistível. Porque em um mundo onde tudo é inconstante, um homem que é constante se torna um porto seguro. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A maioria vive exatamente ao contrário, escrava dos eventos, dos gatilhos, das reações. Qualquer palavra atravessada já é motivo de raiva. Qualquer rejeição é motivo para desespero. Mas você pode ser diferente. Você pode ser aquele que, diante de uma provocação, escolhe o silêncio, que, diante de uma rejeição, permanece inteiro, que, diante de uma ausência, continua com propósito. Isso não é frieza, isso é domínio, e domínio é atraente, porque ele transmite segurança, transmite direção, transmite algo raro: maturidade emocional. Você já esteve com alguém que te passou a sensação de que nada no mundo era urgente? Que tudo podia ser resolvido com calma, com clareza, com sabedoria? Essa sensação é viciante. É como se o tempo parasse, como se o caos do mundo ficasse do lado de fora da porta. Esse tipo de presença é magnética. E ela não nasce do acaso. Ela nasce da prática. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E o homem estoico sabe exatamente para onde está indo. Ele tem metas, ele tem um caminho, ele tem princípios. E é por isso que ele não se perde tentando agradar. Ele não se curva ao olhar de ninguém. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer: a mulher não se apaixona pelo homem que a idolatra. Ela se apaixona pelo homem que a inspira, que a eleva, que a desafia a ser mais. E você não pode inspirar ninguém se estiver perdido. Você não pode elevar ninguém se estiver se arrastando emocionalmente. Você não pode ser magnético se sua autoestima depende da aprovação de alguém. O homem que atrai de verdade não tenta atrair. Ele
vive. Ele lidera a si mesmo, ele se desenvolve em silêncio, ele se fortalece nos bastidores e quando aparece, sua presença fala. A verdadeira sedução começa quando você para de jogar jogos infantis e começa a viver como um homem inteiro. Quando você não manda mensagem para forçar uma resposta. Quando você não se molda para parecer mais interessante. Quando você não aceita menos do que merece apenas para ter companhia. Você já passou por isso? Já sentiu que estava diminuindo a si mesmo só para não perder alguém? Já percebeu que estava silenciando a sua verdade apenas para manter a atenção de uma mulher? Então saiba disso, cada vez que você faz isso, você se torna menos atraente. Não só para ela, mas para si mesmo. E isso dói. Porque há um momento em que você acorda, olha para dentro e percebe que já não se reconhece mais. Mas isso pode mudar. Não com truques baratos, não com frases ensaiadas, mas com uma reconstrução profunda da sua postura diante da vida. Você quer atrair mulheres com naturalidade? Então pare de focar nelas e comece a focar em si mesmo, no seu foco, na sua direção, na sua disciplina, no seu silêncio, no seu centro. Seja como uma montanha, sólido, imperturbável, atraente, por existir em paz. Vamos continuar essa jornada. Ainda há muito a ser descoberto. E quanto mais fundo você mergulhar em si mesmo, mais alto você vai irradiar para o mundo. Existe um momento silencioso na vida de todo homem. Um instante em que ele percebe que não é desejado por quem ele mais deseja. Que não importa o quanto ele se esforce, o quanto tente agradar, o quanto prove seu valor, ainda assim, ela se afasta, ela perde o interesse, ela some, e esse momento dói. Mas também revela, porque ali, no eco do silêncio, surge uma das maiores verdades da existência. Ninguém pode ser desejado de verdade enquanto não se deseja a si mesmo com firmeza. Quantas vezes você se pegou tentando entender por que ela se afastou? Por que perdeu o encanto? Por que esfriou? Porque de repente aquilo que parecia intenso virou indiferença. A resposta, embora dolorosa, é simples. Energia masculina que se perde em carência vira repulsa. Você foi treinado para ser legal, atencioso, disponível, um bom homem. E sim, tudo isso tem valor. Mas quando vem carregado de necessidade, ele se transforma em peso. Epicteto escreveu: se quiser ser amado, ame a si mesmo com sabedoria. E o que ele está dizendo é que o amor verdadeiro começa pelo seu eixo interno, quando você não precisa mendigar atenção, quando você não precisa se provar o tempo todo, quando você não precisa correr atrás, porque já se encontrou. Essa é a quarta chave do truque psicológico que atrai qualquer mulher, a sua abundância emocional. Não é riqueza financeira, não é status social, é algo muito mais raro. É a sensação de que você não está vazio. Mulheres percebem isso. Elas não dizem com palavras, mas sentem a energia, a escassez, a urgência, o preciso que ela goste de mim. E é exatamente isso que as faz se afastar, porque não há nada mais magnético do que um homem que está completo, mesmo sozinho, que não precisa de uma mulher para sentir valor, que deseja sim, mas não precisa, que compartilha, mas não implora, que convida, mas não força. Isso, meu irmão, é poder silencioso. Marco Aurélio disse: o que está dentro de você é o que determina sua paz, não o que está fora. Então olhe para dentro agora, de verdade, e responda: o que está te faltando? Por que você ainda sente que precisa se provar? Por que você ainda precisa de validação feminina para se sentir homem? Essa pergunta pode doer, mas é ela que abre a porta para a libertação. Imagine um homem em um deserto. Ele está com sede, desesperado, e vê uma mulher com uma garrafa d'água. Ele se aproxima com desespero nos olhos, implorando por um gole. Ele está fraco, vulnerável, carente. Essa cena não desperta desejo, desperta pena.
ou repulsa, agora. Imagine outro homem. Ele carrega sua própria água, está caminhando com firmeza, em paz. Ele encontra essa mesma mulher. Eles trocam olhares e ele não precisa dela, mas pode dividir sua água. Se ela quiser caminhar ao lado dele, esse é o verdadeiro símbolo da energia masculina madura. Você precisa se tornar esse homem que carrega sua própria fonte, que se abastece de si mesmo, que se alimenta da sua missão, da sua visão, da sua construção, porque a mulher que você mais deseja está buscando, mesmo sem saber, um homem assim, um homem que seja inteiro, que tenha vida além dela, que tenha propósito além do relacionamento, que seja forte o suficiente para sustentá-la emocionalmente sem desmoronar. E isso não é arrogância, não é frieza, é amor próprio, é entender que você não nasceu para implorar por atenção, nasceu para ser grande, para ser firme, para ser um norte na vida de quem estiver ao seu lado. E isso exige um corte profundo, um rompimento, um basta. Basta de correr atrás de quem te trata como opção. Basta de enviar mensagens que nunca são respondidas. Basta de colocar mulheres num pedestal enquanto você rasteja por migalhas de validação. Você não é um mendigo emocional. Você é um rei em construção, um guerreiro da sua própria alma, um discípulo da filosofia que molda homens inabaláveis. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então se prepare para que, quando a mulher certa chegar, aquela que verá seu valor real, você já esteja pronto. Não para implorar, mas para transbordar. Não para competir, mas para oferecer o que é raro: presença, paz, direção, profundidade. E quando você estiver nesse estado, o jogo muda. Você não corre atrás, você atrai, você não se afoba, você observa, você não reage. Você escolhe, e essa escolha, essa calma, esse magnetismo silencioso fazem qualquer mulher sentir algo diferente, algo que ela não sabe explicar, mas que não consegue ignorar, porque no fundo toda mulher sabe: um homem que é inteiro sozinho pode ser incrível a dois. Continue comigo. A transformação está só começando. Existe uma ilusão sutil que destrói a energia de um homem por dentro. É o mito de que ele precisa fazer algo específico para ser amado. Como se o amor fosse uma fórmula. Como se o desejo fosse resultado de uma lista de tarefas cumpridas. Como se existisse um botão secreto que, quando apertado, faz qualquer mulher se apaixonar. Mas, e se eu te dissesse que o maior truque psicológico de todos não é sobre fazer, mas sobre parar de fazer? Parar de se moldar ao gosto dos outros, parar de sufocar sua verdadeira essência para ser mais agradável, parar de diminuir sua luz para não ofuscar ninguém. Porque o verdadeiro poder de atração está na sua autenticidade radical. E é aí que o estoicismo entra como uma espada afiada. Epicteto dizia: preocupar-se com o que os outros pensam é escravidão. E hoje, milhares de homens vivem como escravos da opinião alheia, de olhos atentos ao que ela vai pensar, de comportamento moldado pelo medo de desagradar, de personalidade plastificada para parecer mais desejável. Mas o que acontece quando você vive tentando agradar? Você perde a si mesmo. E ninguém se sente atraído por um homem que se perdeu. Você se torna previsível, inofensivo, sem contraste. E o desejo feminino morre na previsibilidade. Mulheres se sentem magnetizadas por homens que se conhecem, que têm opiniões próprias, que não se dobram à pressão da aprovação, que dizem não com firmeza, que não têm medo do conflito se ele for necessário para preservar a verdade. Isso não é grosseria, é clareza, e clareza é irresistível. Imagine um rio que corre firme, mesmo entre pedras. Ele não pede desculpas por sua direção,
Ele não para agradar quem está na margem. Ele apenas segue, com intensidade, com presença, com destino, agora. Pense em um homem que se conhece tão profundamente, que não negocia sua essência. Ele é gentil, mas não é fraco. Ele é generoso, mas não se anula. Ele é atencioso, mas não precisa ser aceito. Esse homem não grita, não impõe, não performa, mas ele magnetiza. Porque ele carrega um tipo raro de coragem, a coragem de ser ele mesmo, mesmo que isso afaste algumas pessoas. E o que isso tem a ver com o desejo feminino? Tudo. Porque o desejo verdadeiro nasce na tensão, no contraste, no mistério, na sensação de que aquele homem tem um mundo próprio e que você só entra se for convidada. E para que essa tensão exista, o homem precisa ter limites, direção, identidade, um eixo que não se dobra. Marco Aurélio escreveu: pouco importa o que dizem de você, o que importa é o que você é. Então me responda com honestidade brutal: quem você é quando ninguém está olhando? Você está vivendo como quem é, ou como quem esperam que você seja? Você está agindo como o homem que deseja ser, ou como o menino que teme ser rejeitado? Essa é a ferida profunda que muitos não querem encarar. Mas só quem encara a própria sombra se torna luz. Porque quando você se assume sem máscaras, sem disfarces, sem dependência emocional, você se torna raro. E o que é raro é valioso. E o que é valioso é desejado. Essa é a quinta chave do truque psicológico que transforma a sua energia. A autenticidade inegociável. É quando você olha para si e diz: este sou eu, com minhas virtudes, com minhas falhas, com minha intensidade. E não vou me apagar para caber no que esperam de mim. E algo curioso acontece quando você se posiciona assim. Você começa a afastar tudo o que é raso, tudo o que não é para você, tudo o que depende de atuação, tudo que exige esforço forçado. E em troca, você atrai relações mais verdadeiras, mulheres mais conscientes, conexões mais profundas. Não é magia, é coerência, porque o mundo está cheio de homens que se perdem tentando agradar, mas está sedento por homens que têm coragem de se bancar. E quando você se banca, você não precisa correr atrás. Você cria gravidade. Você se torna o centro de uma força silenciosa que puxa para perto o que vibra na sua mesma frequência. Você não agrada para ser escolhido. Você escolhe porque já se agrada. E isso muda tudo. Você está vendo agora? O verdadeiro truque psicológico nunca foi manipular ninguém. Foi voltar para o centro, para o seu valor, para a sua verdade. Porque o homem que vive a própria verdade é sempre irresistível. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Algo ancestral, algo masculino, algo sagrado. Continue comigo. A peça final está chegando. No fim, tudo se resume a uma única pergunta: você quer ser escolhido ou quer ser lembrado? A maioria dos homens vive para ser escolhido. Moldam-se, dobram-se, sacrificam sua essência por migalhas de aceitação. Tentam caber no mundo das mulheres, ao invés de construírem um mundo onde elas desejam entrar. Mas o homem que é lembrado, aquele que marca, que permanece, que deixa rastros profundos na alma feminina, é aquele que vive com presença, que se domina antes de querer conquistar, que está tão cheio de si que qualquer presença ao seu lado vira um bônus, não uma necessidade. É por isso que este não é um truque qualquer. É um caminho de volta ao centro da sua masculinidade. É um despertar estoico, firme, inabalável, transformador. Porque o verdadeiro desejo feminino não nasce da sua aparência, do seu carro, do seu status. Ele nasce da sua energia interna, a energia de um homem que não se perde mais por ninguém. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos,
Compreenda isso e encontrará força. Você não controla quem vai te desejar, mas controla quem você decide ser. E quando você se torna esse homem que não se curva por medo da rejeição, que não troca autenticidade por aprovação, que não tenta conquistar, mas convida a conhecer o seu mundo, que tem clareza de propósito, de direção, de valores, que sabe dizer não e se sentir inteiro ao fazê-lo, então algo acontece, algo muda no ar. As mulheres sentem, elas podem não conseguir explicar, mas sentem a presença, a firmeza, o silêncio carregado de significado, o olhar que não busca a aceitação, mas que transmite certeza, o corpo que está em paz, a voz que não implora, a alma que não se arrasta. Esse é o homem que elas olham 2 vezes, que elas lembram depois de dias, que elas sentem falta sem saber o porquê, porque ele não é comum. Ele carrega uma ausência rara hoje em dia, a ausência de carência. Ele não está ali para ser amado, ele já se ama. Ele não está ali para ser escolhido, ele já se escolheu. E é por isso que ele se torna irresistível. Sêneca disse: é a alma equilibrada que atrai tudo aquilo que é grande. Você quer ser esse homem? Então pare de buscar fórmulas. Pare de colecionar técnicas. Pare de correr atrás como se amor fosse algo a ser perseguido. E comece a viver como quem carrega uma missão maior que si mesmo. Comece a olhar para dentro. Comece a se reconstruir. Comece a buscar o domínio da sua mente, das suas emoções, da sua energia. Porque tudo começa e termina no seu estado interno. Quer ser irresistível? Seja estável. Quer ser desejado? Seja livre. Quer ser lembrado? Seja verdadeiro. No fundo, este não é um vídeo sobre mulheres, é um vídeo sobre você, sobre quem você decide se tornar daqui em diante. Você vai continuar mendigando atenção ou vai construir uma presença que não pode ser ignorada? A escolha é sua, mas saiba disso. O homem estoico, centrado, íntegro, não só atrai, ele inspira, ele transforma, ele eleva quem está ao seu redor. E mulheres conscientes são naturalmente atraídas por essa frequência. Então, se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sentiu que esse caminho é o que sua alma já vinha pedindo há tempos, então não guarde isso só para você. Comenta aqui embaixo: eu escolho me tornar esse homem. Curta esse vídeo para que mais homens despertem e se inscreva no Universo Estoico, porque essa é só a primeira etapa da sua transformação. Aqui, você não aprende apenas a conquistar, você aprende a se dominar. E quando você se domina, o mundo inteiro se curva. Nos vemos no próximo episódio.